Psicanalistas não tratam de transtorno mental. Porque quem trata de transtorno mental é psiquiatra. Psicanalistas estão interessados no sujeito. Pegou essa crítica? Vamos conversar. Olá, Lorraine Gaino, aqui, psicóloga, professora e psicanalista. Transtorno depressivo, depressão, transtorno de ansiedade, toque. O povo adorava falar que tinha toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas a moda agora é TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa nomenclatura de estar por aí está no nosso cotidiano, de estar na boca do povo, e principalmente entre profissionais de saúde mental, assim como para os psicólogos. E, consequentemente, também acaba sendo dita, explorada pelos psicanalistas. Só que tem um problema. Essas palavras não são da psicanálise, e sim da psiquiatria. De uma outra forma, não são da formação discursiva da psicanálise, e sim da psiquiatria. Ah, mas não é tudo psi, tudo mental? Não, porque o objeto da psiquiatria é muito diferente do objeto da psicanálise. O que cada um trabalha é principalmente como cada uma dessas linguagens, psiquiatria, psicanálise, descreve e entende esses fenômenos humanos. O que eu quero tentar conversar, e já estou tentando aqui, de uma forma bem breve e bem introdutória, é por que fazer uma falada com termos de áreas tão diversas pode trazer problemas na atuação. Se você é uma pessoa que se identifica, trabalha, atua, faz a função, ou quer entender o ser humano através da psicanálise. Se você gosta da psiquiatria, tudo bem, faz todo sentido esses termos, transtornos, doença mental, etc. Mas lá, psicanálise é outra coisa. Vamos conversar. Primeiro ponto é a palavra transtorno. Para a psiquiatria, é uma tradução do termo em inglês, mental disorder, que se fosse uma tradução mais direta, seria desordem mental. Mas, enfim, por conta de traduções, adequações da língua, vem para o Brasil com o termo transtorno. E essa nomenclatura, desordem, transtorno, está intimamente ligada a essa linguagem da psiquiatria, que vê justamente um determinado conjunto de sintomas como algo que causa sofrimento ao sujeito e tira esse sujeito de uma normalidade, de um funcionamento adequado. Percebe que então aqui estamos falando de doença, ou seja, em paralelo de transtorno seria doença. E já temos um outro ponto fundamental da diferença entre a psiquiatria e a psicanálise: o conceito de doença mental. A psiquiatria, durante todo o seu percurso dentro do ramo da medicina, inclusive para se estabelecer como ramo da medicina, tem se preocupado em tentar dar conta da doença, né, da doença mental, com foco na remissão dos sintomas dessas doenças. Ou seja, supostamente um sujeito saudável seria aquele sem esse conjunto de sintomas que levam a um transtorno, a doença. Tanto que temos pesquisas e mais pesquisas de tratamento, principalmente medicamentosos, para tentar dar conta de sumir com esse conjunto de sintomas que caracterizam a doença. Só que para a psicanálise, o conceito de doença e sintoma são bem diferentes disso. Mesmo que a psicanálise, lá nos seus primórdios e nos primeiros escritos lá do pai da psicanálise, o Freud, se falasse em doenças mentais, um termo mais clássico, afecções mentais, porque, afinal, Freud era um neurologista, ele veio da medicina e queria conversar com médicos, principalmente nesse início, mas mesmo assim isso foi se dissipando na psicanálise. O próprio Freud, no transcorrer da psicanálise, foi entendendo o que era considerado sintoma, doença, era inclusive constitutivo do sujeito. De uma forma simplificada, para que vocês possam entender um pouquinho, nossos sintomas também nos compõem. Então,
Se os sintomas nos compõem, a psicanálise, diferente da psiquiatria, não está tão interessada na remissão dos sintomas. A psicanálise está mais interessada no porquê desse sintoma, a origem. Por que dessa forma? E por que você até se denomina como tal, quem você é, de uma forma bem simples. E aí, a partir disso, que o sofrimento vai ganhando outras significações para a psicanálise, que não de doença. Portanto, o que para a psiquiatria pode ser entendido como doença, para a psicanálise pode ser uma forma de estar no mundo. Tanto que falamos também de diagnóstico em psicanálise, mas o diagnóstico na psicanálise está interessado em descobrir a estrutura do sujeito, não a doença. O diagnóstico em psicanálise vai olhar para outras nomeações de diagnósticos. Nós falamos de estrutura, neurose, psicose, perversão, estados limítrofes, que são muito diferentes da psiquiatria. E outra coisa que a psicanálise não busca, mas que a psiquiatria busca nesse campo de diagnóstico, são generalizações. A psiquiatria moderna está há décadas trabalhando na classificação das chamadas doenças mentais. Tanto que temos aí 5 versões, estamos na 5ª versão, do famoso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, organizado pela Associação Americana de Psiquiatria, que é de onde vêm esses nomes que escutamos, está lá nesses manuais. Transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Perceba, Associação Americana de Psiquiatria, não a Associação Americana de Psicanalista, tá? Mesmo porque a psicanálise não tem manual. Que bom. E no Brasil, especificamente, falando um pouquinho sobre os manuais de classificação diagnóstica, nós adotamos a Classificação Internacional de Doenças, versão 10, a CID-10, que é oficialmente adotada pelo nosso SUS e usa a mesma nomenclatura do DSM, transtorno de comportamento, etc. E um sistema parecido de organização e classificação para dizer das várias doenças mentais. Os famosos Fs. Nós temos, por exemplo, F33, episódios depressivos recorrentes. Outro exemplo, F34, transtornos de humor afetivos persistentes, etc. E esses nomes, essas classificações na psiquiatria existem porque faz parte de toda uma história de processos preocupados com uma sistematização de doenças e também sistematização de tratamentos, que são ou deveriam ser generalizáveis, ou seja, aplicáveis a um grande número de pessoas. Isso tem a ver também com uma tentativa de encontrar uma comunicação entre esses profissionais da psiquiatria. Uma linguagem comum. E aí, se pensamos até numa padronização da linguagem, padronizações, generalizações, etc., para a psicanálise isso não faz sentido nenhum, porque trabalhamos muito mais com a subjetividade, ou seja, o que é inerente daquele indivíduo e só daquele indivíduo. E também, para a psicanálise, já que falei de tratamento, ela não está interessada, como eu já disse, na remissão dos sintomas, de uma forma tão focada quanto a psiquiatria. Por exemplo, se alguém chega para mim e diz, eu tenho transtorno de ansiedade. É quase como se eu dissesse, tá, e daí? Calma, não é tão cruel assim, tá, gente? É quase, eu vou perguntar, tá, o que quer dizer ter transtorno de ansiedade para você? O que isso implica na sua vida? Quem te deu esse nome? Etc, etc, etc. Se isso te fez bem descobrir esse diagnóstico. Enfim, é outro processo. Tem outras questões que me interessa como analista. E para ir respondendo também as provocações no início do vídeo, não quer dizer que a psicanálise não trata transtornos mentais, vamos dizer assim. Não quer dizer que uma pessoa que tenha um diagnóstico dado de transtorno depressivo, enfim, TDAH, não possa procurar um psicanalista, pelo contrário, deve procurar. Mas perceba que não é o foco, porque o foco é o sujeito. De uma forma mais específica, numa linguagem mais específica da psicanálise, é o sujeito do inconsciente. E olha, essa confusão
de linguagens entre psiquiatria e psicanálise, ela é compreensiva. Porque o discurso atual hegemônico que ouvimos constantemente é o da medicina e, portanto, da psiquiatria. Nascemos ouvindo e nos constituímos como sociedade e como indivíduos nesse discurso psiquiátrico. Aí este vocabulário, transtorno, doença mental, doido, louco, faz parte. E acabamos não nos questionando o suficiente sobre ele, a não ser pessoas que se debruçam a entender essas formações discursivas ou que vão lá estudar psicanálise ou outras áreas, né, da sociologia, por exemplo, como você que está me ouvindo aí, está querendo se debruçar sobre isso, entender melhor isso. Só que se a gente seguir o fluxo, não tiver esse caminho, nós vamos continuar reproduzindo esse discurso. E é só ver isso no dia a dia. Como isso se reproduz em tudo que lemos, ouvimos, vemos, etc. Então, essa confusão de termos, principalmente para quem está começando a estudar psicanálise, ela é esperada. Inclusive, esses dias, eu vi um instituto de psicanálise divulgando um curso chamado Transtornos Alimentares. Ok, tem uma questão desse discurso hegemônico, até para que o marketing do curso, a divulgação do curso seja interessante e atinja um número maior de pessoas. Também não sei se com transtornos alimentares eles queriam dizer o comer transtornado, um comer descoordenado, enfim. Mas eu nomearia de outra forma para não correr o risco dessas armadilhas discursivas. E qual o problema dessa confusão de linguagens na atuação? Que é aí que está a principal questão. Porque perceba que estamos falando, inclusive, de compreensões de sujeito muito diferentes. E aí, a forma que compreendemos o sujeito também diz a forma que vamos escutar esse sujeito. E na psicanálise, escuta é o nosso instrumento principal como analistas. Se eu trabalho numa perspectiva mais psiquiátrica, eu vou ficar atento, eu tendo a ficar atento mais o que o sujeito diz do sintoma especificamente. Como acontece, quando acontece. Por exemplo, se a pessoa diz que tem um transtorno de ansiedade generalizada e eu ficar ouvindo nessa perspectiva, eu vou querer saber, mas quando você fica ansioso? Por que você ficou ansioso? Será que nessa situação ficou ansioso? Quando você começou a ficar ansioso? Sempre foi assim? E aí ficar rodando em torno do sintoma, percebe? E não do sujeito, porque eu quero saber da história dele na psicanálise. Quero saber como ele diz, por que ele diz, por que ele diz isso para mim, o analista. Então, meu foco se amplia para muito mais e a escuta da psicanálise é muito mais complexa e ampla. Então, perceba o risco quando ficamos tomados por esse discurso psiquiátrico na psicanálise, porque estamos falando de visões de homem, de doença e de sintoma muito diferentes. Deixa eu fazer uma ressalva. Me justificar que, olha o meu sintoma. Porque para tornar esses vídeos mais acessíveis, querida e querido que me ouve, eu acabo fazendo algumas escolhas discursivas para explicar esses fenômenos, esses campos que às vezes pode soar um tanto simplista. Peço desculpas aos colegas estudados da área, mas aqui eu estou assumindo esse risco porque a minha intenção é que justamente essa conversa atinja vários públicos, quem está começando, não apenas os ultra especializados, tanto que os ultra especializados, tanto em psiquiatria e psicanálise, costumam não fazer essa confusão de linguagens. E além disso, aqui é só uma conversa introdutória. E falando em conversa introdutória, tem centenas de livros, centenas mesmo, que eu poderia indicar para quem se interessa nessas questões diagnósticas, tanto de psiquiatria e de psicanálise, até mesmo essas discussões das diferenças. Mas eu vou deixar duas indicações. Um com discussões mais gerais sobre essa diferença e aproximações e distanciamentos entre psicanálise e psiquiatria na atualidade, que é O Mal-Estar na Atualidade, a Psicanálise e as Novas Formas de Subjetivação, do João Birman. Aliás, esse é um autor que eu recomendo para um monte de gente. Esse livro ele tem outras discussões justamente sobre forma de subjetivação, mas entre os capítulos lá vocês encontram essa conversa, né? Por que a psicanálise e a psiquiatria
que sim, já tiveram momentos muito mais próximos, estão cada vez mais se distanciando e que a gente tem que tomar muito cuidado com essa bagunça, essa salada que acontece das duas áreas. Porque senão a psicanálise vai ficando cada vez mais psiquiátrica. E isso não é interessante. Não é legal, é uma questão ética, inclusive. E o mais específico, outra referência, agora especificamente sobre diagnóstico em psicanálise, que é o Geodor, Estruturas e Clínica Psicanalítica. E ali no primeiro capítulo vocês já encontram o autor fazendo essa discussão e inclusive um comparativo entre essas duas áreas nos seus processos diagnósticos. Se você chegou até aqui e aprendeu um pouquinho dessa conversa, deixa um like. E ficou inquieto e tem o que contribuir também para essa conversa, ficou com dúvida, achou confuso algum pedaço, deixa um comentário, posso usar isso para os próximos vídeos, posso responder vocês aqui. E caso goste de temáticas relacionadas à saúde mental, saúde, psicanálise, se inscreve aqui no canal, é que é disso que ando e vou continuar falando por aqui. Do mais, então, se cuidem e até semana que vem.